Bom dia para todos, a paz do Senhor. Nosso comentário bíblico de hoje está no livro do profeta Ageu, capítulo 2, e versículo 8, que diz: Minha prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Leamos o versículo 9. A glória da última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui o profeta Ageu. Foi o profeta que Deus levantou, incentivando os líderes de Israel para a reconstrução da casa de Deus, que estava parada devido à perseguição que os assírios tinham feito, para que a obra de Deus parasse, E aí eles pararam a obra e depois começaram, a reconstruíram a casa. Quando reconstruíram a casa, se alegraram por ver a casa de Deus construída, e a casa era pelo tempo ser menor do que o templo anterior, Os crentes mais novos, aqueles mais novos que voltaram do cativeiro, eles se alegraram em ver aquela casa funcionando, o nome do Senhor sendo glorificado, visto que a primeira casa, o grande templo, tinha sido destruído, ali. Mas nós vemos que os mais antigos, aquelas pessoas que viram a glória do templo de Salomão, que era um templo formoso, um templo grande, em relação a esse templo, que fora construído, Então, uns se alegravam, choravam de alegria, e outros choravam de tristeza, porque havia que aquele tempo era menor e não tinha a glória que tinha o templo de Salomão. Então, Deus usou o profeta Joel, para falar para aquele povo, no versículo 6, ainda dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei essa casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Então Deus estava dizendo que faria tremer os céus e a terra, refere-se ao dia da vingança de Deus, onde Jerusalém passará a ser o centro da terra, e as nações trarão a sua riqueza material para Jerusalém, e o templo do Senhor será cheio de glória e de paz muito maior do que aquele templo glorioso do templo de Salomão. Aqui também nós vemos que o desejado das nações, algumas pessoas interpretam como Deus, como Cristo que haveria de vir, no sentido espiritual, sim, mas aqui refere-se à riqueza que as nações irão trazer para Jerusalém nos últimos dias. E o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós sabemos que o ouro e a prata pertencem a Deus. Ele dá a quem quer, quando quer, Salomão fez um templo formoso, majestoso, colunas de ouro, tudo de ouro, Esse segundo templo era um templo mais simples, porém a glória de Deus ia encher aquela casa. E o Senhor diz: a glória desta última casa era maior que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, porque para o nosso Deus não precisa ser templo grande, A gente lembra dos templos pequenos, onde a glória de Deus se manifestava. Às vezes nós temos templos gloriosos, suntuosos, grande, muitos conjuntos, muitos departamentos, tudo bem aperfeiçoado, um bom som, uma boa iluminação, mas falta a glória de Deus no templo. E o mais importante do que toda a beleza do templo é a glória e a presença de Deus no templo. Por isso o Senhor diz: a glória desta segunda casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O mais importante é a paz de Deus e a presença de Deus na vida, dentro da igreja, e na vida do povo que serve a Deus, visto que o primeiro templo tinha a glória material, a formosura, muito ouro, muita prata, mas nós vemos que a glória de Deus tinha saído daquele templo. O templo foi destruído e agora foi reconstruído, foi construído um novo templo, menor do que aquele, mas Deus prometeu que a sua presença seria constante, que a sua glória encheria aquela casa, Naquele lugar ele daria paz, o que muitos judeus não tiveram durante o período do templo antigo. Então, meus amados irmãos, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você crê nisso? Isso pode acontecer na tua vida também. E se você está passando por luta, por dificuldades financeiras, saiba que o ouro e a prata pertencem a Deus. Ele é o dono do ouro e da prata, e ele dá a quem quer, quando quer e na hora que quer. Que o Senhor vos abençoe.